Agora me conta uma coisa, você já viu por aí alguém usando cigarro eletrônico? Pois é, o cigarro eletrônico tem virado febre entre os jovens. O alto consumo do produto tem preocupado médicos e especialistas em saúde. O chamado vape pode ser a porta de entrada para o tabagismo e a dimensão de malefícios, ainda é desconhecida pela ciência, e a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se reuniu ontem para discutir a regulação dos cigarros eletrônicos no Brasil. Os diretores da agência decidiram manter a proibição da comercialização dos cigarros eletrônicos por votação unânime. Agora, segundo a Anvisa, será feita uma reforma da legislação atual e aberta uma consulta pública para depois seguir para nova aprovação. Ainda bem que continua proibido, E ainda sobre esse assunto, nós conversamos com o pneumologista Isnar Maú para saber um pouco das consequências trazidas pelo cigarro eletrônico e sobre a proibição de comercialização desse produto aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Apesar de proibido, o cigarro eletrônico tem se popularizado no Brasil, sobretudo entre os jovens. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o médico pneumologista Isnar Maú. Doutor Isnar, comparando o cigarro eletrônico ao tradicional, ele tem um potencial de agravar a saúde maior? Então, o cigarro tradicional, ele tem o fator da combustão. Então, ele gera o alcadrão e o monóxido de carbono, certo? Que tem um potencial tóxico grande e a gente já sabe, tem risco de câncer, risco de DPOC, enfisema, infarto, AVC. O cigarro eletrônico, ele veio depois numa tentativa de reduzir esses danos. A própria indústria do tabaco criou isso para tentar reduzir esses danos. Mas o que a gente vê hoje é que a gente não tem uma regulamentação desses cigarros, então tem várias substâncias dentro deles e a gente começa a estudar os efeitos do próprio cigarro eletrônico em si. E a gente já associa o cigarro eletrônico a doenças, aumento de risco de doenças cardiovasculares, tá? Aumento de pressão, a possibilidade de aumento de infarto, AVC, certo? E também de doenças respiratórias, sintomas agudos como dores de garganta, rouquidão, tosse, falta de ar e também doenças mais crônicas como asma e DPOC. A gente percebe que muitos jovens alegam que acham que o cigarro eletrônico ele é menos ofensivo, digamos assim, por não liberar fumaça, mas na verdade isso não existe. Não, o cigarro eletrônico acaba sendo menos irritativo justamente por não ter a fumaça, Então ele tem a substância nicotina, alguma substância como propietileno glicol, glicerina, que é aquecido e gera um vapor. Esse vapor não irrita tanto quanto a fumaça, E tem um saborizante, então tem um gostinho doce, às vezes um gostinho mentolado, que isso atrai muito a população jovem e, como a gente sabe, os danos do cigarro comum demoraram anos para serem percebidos. Provavelmente é a mesma coisa com o cigarro eletrônico. Serão necessários vários anos de consumo para a gente perceber os danos disso. A gente tem uma lei federal, que estabelece a proibição do cigarro eletrônico em locais públicos. E temos uma lei aqui na Paraíba que estabelece a proibição em locais públicos e privados. A proibição por si só resolve esse problema? Então, a gente já tinha recomendação da Anvisa sobre a proibição da comercialização justamente por a gente não ter estudos que comprovem a segurança desse tipo de dispositivo. E o que a gente via na grande maioria dos cantos era que a venda era realizada em qualquer local. Qualquer festa que você fez, você via milhões de pessoas vendendo cigarro eletrônico. A lei foi implementada recentemente, a gente tem que ver como vai ser a aplicabilidade. Realmente, nos últimos dias, eu percebi menos pessoas vendendo o cigarro eletrônico. Então, além da lei, talvez fosse importante, primordial, uma campanha que massificasse os riscos que o cigarro eletrônico ele traz
os danos que ele traz à saúde. Isso a Sociedade Paraibana, também como a Sociedade Brasileira de Pneumologia, vem trabalhando, fazendo esse tipo de campanha, até em redes sociais, que é onde o público jovem está mais presente, né? Acho que a gente também precisaria do apoio dos órgãos governamentais para fazer uma conscientização melhor dos jovens hoje em dia, que praticamente é o público que mais utiliza o cigarro eletrônico hoje em dia. Qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens que estão nos assistindo, principalmente aqueles adeptos do cigarro eletrônico? Então, apesar de não parecer, o cigarro eletrônico pode trazer muitos riscos à saúde. Ela é da mesma indústria do cigarro tradicional. Demoraram cerca de uns 40 a 50 anos para a gente ter a proibição, começar a ter uma definição do risco do cigarro tradicional. Então, a gente precisa ficar muito atento aos riscos do cigarro eletrônico. Ok, doutor Isnar, muito obrigado pelas informações. Então, fica aí o alerta deixado pelo médico pneumologista, sobretudo para as pessoas adeptas desse novo tipo de cigarro. Eu volto com vocês aí no estúdio.